Olha lá, o pessoal já está dizendo esse culto, celebração da Páscoa. Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando agora pela internet, online, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que seja uma noite abençoada para todos nós. Sabemos do momento em que a nação está passando, mas nada nos impede de buscarmos e de adorarmos a Deus em família, ou até mesmo muitas vezes sós. Amém? Quem quiser fazer essa primeira oração para nós iniciarmos então o culto de hoje, fica à vontade, depois nós vamos para os louvores. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por mais esse momento maravilhoso, Pai, reunidos aqui. E também acredito que junto com os meus irmãos em cada lar, nós te louvamos, te glorificamos por esse dia, Pai maravilhoso, em que o Senhor esteve conosco em cada momento, cada segundo de nossas vidas. Obrigada, Senhor. Nós queremos, ó Deus, hoje prestar esse culto, ó Pai, de louvor e adoração, pois Tu és digno, Senhor. E nós, ó Pai, nos sentimos, ó Deus, honrados com a Tua presença aqui, meu Pai, em cada lar, ó Deus, sim, que se encontra agora aberto para Ti neste momento. Que o Senhor venha, ó Pai, aceitar os nossos louvores e ser, ó Deus, exaltado no nosso meio, Pai. Porque é um culto, ó Deus, em que nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Pai, pelo ato precioso e maravilhoso que o Senhor, ó Deus, fez por cada um de nós. Obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade na Tua presença. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Alguns irmãos estão dizendo que deu uma travada aqui, mas é normal, meus irmãos amados. Já falamos bastante sobre isso, amém? Nós vamos louvar a Deus primeiramente com esse hino muito conhecido. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Viu quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem redenção terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glórias a Deus. O Senhor é soberano, ó Pai. Por isso nós queremos esta noite te louvar. Por isso nós queremos esta noite te adorar. Na beleza da tua santidade. Tu és soberano, meu Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano. Tu és Senhor. Seja exaltado esta noite. Que os anjos do Senhor o adorem. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. A Adriana está falando que o áudio está baixo, mas aqui está no máximo aqui a captação, irmão. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu gostaria de estar fazendo um cântico de louvor, de reflexão. E eu queria dedicar este cântico àqueles que estão assistindo nesse momento o vídeo e estão sofrendo. Eu sei que muitas pessoas perderam entes queridos nesses últimos meses. Inclusive, acabei de receber aqui uma notícia de uma amiga que perdeu também um parente que nós estávamos orando. E sabemos que muitas pessoas têm partido e têm deixado muita saudade. E sabemos que nesses momentos é muito comum as pessoas acharem que o Senhor está em silêncio. Parece que Deus muitas vezes não responde, aquele vazio, aquele vácuo. E eu quero dedicar essa música ao pastor Jânio, ao irmão Valdinei, à minha esposa e às suas irmãs que perderam seu pai, a todos que perderam algum ente querido nesses dias. Amém? Pode deixar aí, obrigado. A você que tem vivido muitas vezes na solidão, que tem tido problemas no casamento, problemas com os filhos e outras coisas mais. Eu quero acreditar que o Espírito de Deus tem consolado seus corações. E por isso, nesse momento, eu quero estar cantando com vocês agora um louvor, talvez não muito conhecido pela maioria, que diz: Quando Deus se cala.
Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim, às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, seu poder nunca falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, eu ouço a voz de Jesus. Ouça isso, meu irmão, no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, seu poder nunca falha. Ele vem com a solução. Que Deus possa trazer consolo aos amados, no nome do Senhor Jesus.
Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos para o momento mais sagrado de nossas vidas, é quando nós temos contato com Deus por meio da tua santa palavra. Amém? Deixa eu colocar o gravador aqui para estar gravando a mensagem essa noite. Para você que entrou depois, está entrando agora, que Deus possa abençoá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos em um culto especial de ceia do Senhor, celebração da Páscoa, e eu vou falar exatamente sobre isso. Amém? Bom, para iniciar, eu queria que todos vocês que estão com a Bíblia abrissem 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós vamos ler esse versículo e vamos orar. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oremos. Santo Pai, Deus misericordioso, Deus de bondade, Deus santo e poderoso. Invocamos o teu nome agora por meio do teu Filho Jesus Cristo, o amado da nossa alma, que entregou o seu corpo naquela cruz rude, naquela cruz terrível de dor por cada um de nós. Obrigado, antes de tudo, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia por todos nós. Mas nesse momento, nós te clamamos, nós pedimos a Ti que o Senhor venha transmitir a Tua palavra, palavra que nos ensina, que nos edifica, que endireita nossos passos no caminho verdadeiro. Sim. Fala com cada um de nós, fala com esses meus irmãos que estão acompanhando pela internet, em todas as partes do mundo, Senhor. Que este vídeo, que esta mensagem possa, como o vento leva uma folha, possa levar esta mensagem aos corações. Graças te damos por tudo, Pai. Mais uma vez, te agradecemos no nome de Jesus. Espírito do Senhor, revela-nos. Glórias a Deus. Eu vou ler de novo aqui. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo aqui faz um trocadilho de palavras, representando aqui o fermento velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Falando do velho homem, nova massa, uma nova vida. E aí ele diz que agora nessa nova massa, nessa nova vida, não há fermento, porque o fermento tem o símbolo do pecado, o símbolo da maldade. Por isso que os judeus, na Páscoa, era proibido, Deus proibiu que houvesse fermento em qualquer uma das coisas. Assim, nós vemos que Paulo ele conclui o versículo declarando que a Páscoa não é para os cristãos uma data, mas o próprio Cristo que foi sacrificado por nós. A Páscoa para nós cristãos não é uma data, mas o próprio Cristo que foi sacrificado por cada um de nós. Aonde se iniciou a Páscoa? Eu quero falar para os irmãos sobre esta passagem maravilhosa do relato da libertação do povo de Israel do Egito. E ali extrair 6 pontos, ou 5 ou 6 pontos, alguns pontos nós vamos colocar aqui, se for possível, por causa do horário, do tempo. Eu quero explanar o máximo possível com os irmãos, ou até mais pontos, sobre esta passagem que está em Êxodo, lá no início da Bíblia. Vamos lá? Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 12. Vamos voltar lá para a instituição da primeira Páscoa.
Amém? Êxodo 12, a partir do versículo 21 ao 28. Diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. A palavra Páscoa no original, no hebraico, a palavra Pesach, a pronúncia, ela significa um verbo de passar por cima, como se algo estivesse passando por cima, ou uma passagem. E isso nos arremete à ideia do quê? De livramento, uma passagem de uma morte, de um mal, aonde nós estaremos protegidos em algum local. Então, por isso, lógico, pelas traduções chegou até nós com a palavra Páscoa, mas a palavra Páscoa significa passar por cima, literalmente. Deus mandou um anjo, provavelmente um anjo dos céus, com uma ordem de matar todos os primogênitos do Egito. E se engana quem pensa que era só os primogênitos dos egípcios. Era para matar todos os primogênitos do Egito, que moravam no Egito. Os judeus também faziam parte. Porém, Deus estabeleceu um mandamento de culto para os judeus, dizendo: se vocês passarem o sangue do cordeiro que eu vou ordenar que vocês sacrifiquem naquele dia, pegarem o sangue dele e passarem nas portas, nos umbrais das portas das janelas, quando o destruidor passar e ver o sangue, ele não vai entrar na casa e a pessoa que estiver ali, primogênito, será poupado. Mas a casa que não estiver, que não obedecer isso, morrerá. Podia ser judeu também, tá? E nós vemos que os judeus se submeteram. E naquela noite, quando o destruidor passou, não foram poupados os primogênitos do Egito, inclusive o do faraó. E nós vemos que ali se cumpriu claramente um juízo da parte de Deus sobre aqueles locais que estavam em desobediência perante o Senhor. Dentro desta passagem, que é muito conhecida, esse texto muito pregado e falado também, eu quero tocar em alguns pontos, como eu havia dito para os irmãos. E o primeiro é uma verdade absoluta que nós acabamos de ler. A Páscoa, ela tem um centro. Qual é o centro da Páscoa? O centro da Páscoa é o Cordeiro. Sem o Cordeiro, não haveria como os judeus se protegerem do destruidor, do anjo destruidor. E então nós vemos aqui claramente, no versículo 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Bom,
Qual animal estava no centro da Páscoa? Era um coelho da Páscoa, ou o cordeiro da Páscoa? É óbvio, meus amados, que é o cordeiro. Tudo que tem uma referência a Cristo, a mídia e vamos dizer assim, o espírito maligno tenta desvirtuar. Um exemplo, na Páscoa, chega a Páscoa, aí aparece em vez de aparecer o cordeiro, aparece o coelho. Chega o Natal, em vez de aparecer Jesus, aparece o Papai Noel. Não é? Ué, mas as coisas são totalmente diferentes da realidade. E aqui nós vemos claramente, obviamente, que o centro da Páscoa era o cordeiro. Eu queria que você deixasse marcado aí esse texto maravilhoso. Deixa ele marcadinho aí, porque nós vamos voltar novamente para analisar. E abra em João, tá? No Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Veja o que João Batista disse. Glorificado seja o nome do Senhor. Somente um homem como João mesmo, cheio do Espírito Santo, poderia ter uma revelação tão clara sobre Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que versículo maravilhoso. Toda vez que eu leio esse versículo eu me emociono. João viu Jesus vindo em direção dele. E João só via em Jesus a figura do Cordeiro Pascal. João só via em Jesus o verdadeiro significado daquele cordeiro no passado. João sabia que Jesus seria sacrificado. João, antes de qualquer outra pessoa, de qualquer um dos discípulos, ele sabia que Jesus seria morto. Maria havia recebido uma revelação de que uma espada atravessaria o coração dela. Então ela já previa algo ruim que aconteceria. Mas João recebeu uma revelação clara, patente, de que Jesus Cristo seria imolado ou sacrificado para tirar os pecados do mundo. E isso conforme também nós vemos no sacerdócio do Antigo Testamento, que os cordeiros, não é verdade? Começaram então a tomar lugar dos homens. E eles morriam e seu sangue era aspergido sobre a Arca da Aliança e o povo era perdoado de seus pecados. Nós vemos claramente que o Novo Testamento, ele preparou o terreno para a vinda do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é óbvio que Deus providenciou o melhor de todos os cordeiros para nos salvar da morte eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você puder ainda abrir em Romanos, no capítulo 8, vamos lá? Romanos, capítulo 8, no versículo 3, mostra o potencial da morte de Cristo, quando diz assim, Romanos 8:3, portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Em outras palavras, como era impossível que a lei pudesse salvar alguém, porque uma vez a lei sendo anunciada, ela condena o homem, e o homem encontrando em si os pecados em si mesmos, sentindo-se então condenados, eles não viam mais esperança. Então Jesus vem em forma humana, vence a lei, ou melhor, vence o pecado que era fortalecido pela lei. Como assim fortalecido pela lei? Quando a lei é administrada,
o pecado se torna evidente e aí a pessoa está condenada. Então, a lei acabava revelando o pecado, mostrando para cada um de nós que, por causa dos nossos pecados, fomos condenados, estávamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Então, Jesus veio em forma humana, como está em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 desse mesmo capítulo diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Querendo dizer, Deus se fez carne, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E uma vez em semelhança do nosso corpo, Jesus nunca pecou. E então se tornou o sacrifício perfeito diante de Deus para nos libertar de nossas culpas. Amém? Então, essa primeira verdade, nós vemos que o centro da Páscoa é Jesus Cristo e não o coelho ou qualquer outra coisa que as pessoas possam imaginar. A segunda verdade que nós vemos na Páscoa é que a Páscoa tem um sinal. Primeiro era um centro, que era o cordeiro. Mas o segundo sinal que nós vimos lá naquele texto, que está no versículo 22, vamos voltar lá, como eu disse para os irmãos deixarem marcado aí, em Êxodo, ainda 12, 22, mostra um sinal também na Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia. Olha só que interessante. Na Páscoa, nós vemos uma outra verdade, que é um grande sinal, que é o quê? O sangue. Então a Páscoa tem um sinal. Qual é o sinal da Páscoa? É o sangue, e não o chocolate, como muitas pessoas falam. O chocolate é doce, o sangue é amargo. Nosso sangue é amargo. É. Você nunca cortou o dedo e pôs o sangue na boca, não? Seu sangue é doce, ó. Quando nós olhamos para o simbolismo, obviamente, do sangue, nós vemos o amargo, cruel que Jesus padeceu por cada um de nós. O sacrifício de Cristo foi perfeito e aceitável, mas o preço foi altíssimo. Não foi nada fácil para Jesus passar pelo que ele passou. E os judeus viram que a Páscoa possuiria um sinal para todos sempre na história deles, que era o sangue. Por quê? Foi um sinal não só para os judeus, mas para o anjo destruidor. Quando o anjo passou, imagina a fúria daquele anjo. Ninguém podia se proteger dele, a não ser quem estivesse dentro de sua casa com a marca do sangue nos umbrais, nas portas. Quando o anjo chegava de frente com aquela casa e ele via o sinal do sangue, então aquele sangue sinalizava para o anjo que ele não podia tirar aquela vida, porque aquela vida estava resguardada pelo sangue. E ele passava direto. Quando ele chegou nos palácios de Faraó e nas outras demais casas, seja da alta sociedade ou da baixa sociedade no Egito, e não encontrava a marca, o sinal, o que ele fazia? Ele entrava, e não importava se era o idoso que era um primogênito, se era uma criança que era primogênito, pereciam ou pereceram naquela noite. E nós vemos que quando o homem estiver para morrer, e ele estiver para entrar no lado de lá, passar do portal desta vida para a eternidade, o que vai determinar aonde esta pessoa vai passar a eternidade, se é no céu ou no inferno, se é na glória eterna ou nas trevas externas, como a Bíblia descreve, aonde há ranger de dentes e lágrimas por todo sempre, é a marca, é o sangue.
Quem tiver o sangue de Jesus Cristo desde já, tem seus pecados perdoados. Então não há o porquê serem condenados e poderão passar a eternidade com o Pai. E quem não tiver a marca, um anjo certamente pegará essa pessoa do lado de lá e a levará para o inferno. Eu quero ler com vocês agora 1 João, deixa marcado aí em Êxodo, né? 1 João, lá quase no final da Bíblia. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus é o sinal de que um homem e uma mulher estão salvos. Não é a religião, não é o status financeiro, não é o país onde ela nasceu, não tem esse negócio, eu nasci em Israel, então eu estou protegido, não tem essa não. Você pode nascer em qualquer país, pode ter o dinheiro que for, o privilégio que for, a fama que for, mas se você não tiver o sangue de Jesus, você está perdido. O homem que tem o sangue de Jesus, assim como aquele povo que colocou o sangue do Cordeiro nas portas de sua casa, e nós temos que ter o sangue de Jesus nas portas do nosso coração, nos umbrais da nossa alma, não padecerá nem sofrerá a destruição eterna, a morte, a condenação eterna. Amém? A terceira verdade, ponto que eu vejo nesta passagem, é que a Páscoa tem o quê? Ela tem um propósito. Vamos lá? Vamos voltar lá para Êxodo. Quando nós lemos os textos corridos que nós lemos aqui, eu quero ler novamente agora o versículo 27. Nós vemos claramente o propósito. Olha aqui. Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Agora o versículo 41. E aconteceu que, passado 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. A Páscoa tem um propósito de libertação clara, que é o quê? O significado claro para nós de que nós fomos libertos também de um Egito espiritual. O Egito espiritual é o mundo. O faraó pode ter um simbolismo do pecado, das trevas, ou até mesmo do diabo, que escraviza a humanidade, que faz com que os homens andem em guerra, em assassinatos, em maus pensamentos, envenenados pelo ódio, pela loucura pelo dinheiro, pela avareza, pelo orgulho, pela arrogância e tantas outras coisas mais que acabam infestando este mundo. E nós vemos o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, se vê claramente o propósito da Páscoa. Quando se fala em Páscoa, está se falando em quê? Em libertação. Quando se fala em Páscoa, se fala de novo nascimento, se fala do homem que foi liberto do pecado e agora vive a liberdade do Filho de Deus. Em João, no capítulo 8, eu queria que vocês abrissem, eu quero fazer sempre esse paralelo aqui. João, Evangelho de João,
capítulo 8, versículo 32. Perdão, capítulo 8, versículo 36. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Filho de Deus. Quando um homem conhece Jesus Cristo, ele está diante da sua libertação. Ele está diante do seu libertador. Ele tem a oportunidade do novo nascimento. O homem encontra a oportunidade de recomeçar a sua vida. Para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, se lhe fosse dada uma oportunidade de começar tudo de novo, você aceitaria? Pois eu digo que seguir a Cristo, receber a Cristo como Senhor e Salvador é exatamente isso. É recomeçar a nossa vida. Novo nascimento. Aí mesmo no capítulo 3 de João, Jesus disse para um grande estudioso da Bíblia em Israel, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O homem que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque não foi liberto. Porque continua preso no pecado. Continua preso em si mesmo. Muitas vezes o maior pecado que um homem tem é o seu próprio eu. Ele é escravizado por si mesmo. E o homem precisa ser liberto de si mesmo. Aqui Jesus também diz aquele que não nascer da carne e do espírito, da água e do espírito. Ele faz aqui uma referência à presença do Espírito Santo e da sua palavra que traz regeneração ao homem interior, ao nosso ser, à nossa essência interior. Então nós já vimos até aqui 3 verdades sobre a Páscoa. A primeira foi que a Páscoa tem um centro, que é o Cordeiro. O segundo é que a Páscoa tem um sinal, que é o sangue. E o terceiro, que a Páscoa tem um propósito, que é a libertação. O quarto sinal, ou melhor, a quarta verdade que a Páscoa tem é uma mensagem. Uma mensagem de vida ou de morte. Olha o versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então a Páscoa tem uma mensagem: vida ou morte? Morte é para aqueles que não se arrependerem, é para aqueles que desobedecerem o mandamento de Jesus Cristo. Qual é o mandamento de Jesus Cristo? É bem semelhante ao mandamento que Moisés estabeleceu. É arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a ordem de Deus para o homem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós vemos que a Páscoa tem uma mensagem de vida e de morte. Se você obedece ao Senhor, você vive. Se você não obedecer, você terá de arcar com as consequências da sua desobediência. Vida é também o outro lado da moeda. Aquele que obedece, que se submete, que se arrepende e se volta para Deus de todo o seu coração, recebe então com isso a vida eterna. Lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, olha que maravilhosa essa referência. Apocalipse capítulo 22. Olha que coisa tremenda, que texto maravilhoso.
Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Veja, há uma mensagem de vida e uma mensagem de morte, nós vemos claramente na Páscoa bíblica, no texto que nós estamos lendo aqui desde o início. Amém? O homem que estiver debaixo do sangue de Jesus Cristo estará então debaixo da vida. O homem que estiver em desobediência, longe, sem a marca do sangue em si, estará condenado em seus pecados. Mais um ponto que para nós analisarmos, um quinto ponto aqui, é que a Páscoa é também um memorial de celebração. É um tempo do quê? É um tempo não de matar mais um cordeiro, mas é um tempo de celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando se fala em Páscoa, para nós cristãos, principalmente, deve ser um motivo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de festa, um tempo aonde nós vamos celebrar a vida, porque não há nada melhor do que estarmos sendo preservados pelo sangue de Jesus Cristo. Não foi o primeiro versículo que nós lemos? Paulo não disse que Jesus Cristo é a nossa Páscoa? Em Hebreus, capítulo 10, vamos lá? Hebreus, capítulo 10. Versículo 10. Deus, amém? Acharam, amados? Deus é perfeito na sua revelação. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Ou pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo feito uma única vez, nós somos santificados. Quando nós lemos o texto do povo de Israel saindo do Egito, nós vemos até pessoas idosas pulando e dançando, como a irmã de Moisés, não é verdade? A irmã de Moisés já era mais velha do que Moisés. Não se esqueçam que essa irmã de Moisés, que tocou aquela panderola, o pandeiro, e dançou com outras mulheres, após a travessia ali do Mar Vermelho, foi ela que acompanhou o cestinho de Moisés quando ele era bebê. Então vocês imaginam que ela devia ser adolescente nessa época. Então, se Moisés tinha 80 anos, ela já tinha mais de 90, certo? Na lógica matemática. Mas não importa. O homem, quando tem uma motivação real de alegria, de 0 a 100 anos de idade, é pouco para ele pular, dançar e glorificar a Deus. E aí eu pergunto para você, nós não temos um motivo em Jesus Cristo para celebrarmos? O corpo dele foi entregue, sacrificado para que nós tivéssemos vida. Entenda, nem mesmo a morte mais pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Estamos resguardados para sempre. Fomos selados pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está em nós. E por isso há motivos, e muitos motivos, porque de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, se entregou por cada um
de nós. Quando nós abrimos em Colossenses, no capítulo 1, olha que texto maravilhoso. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13 e versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós fomos tirados do Egito, nós fomos tirados das trevas, nós fomos tirados da culpa, nós fomos tirados dos grilhões do inferno, da força do diabo e transportados do império das trevas para o reino maravilhoso de Jesus. Tudo isso porque ele deu a sua vida, porque ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, ou hoje à noite, ou daqui a pouco. Nós só sabemos que a Bíblia diz que virão tempos de grande tribulação. E é bem provável que o que nós estamos passando agora ao redor do mundo seja um prelúdio de coisas piores que estão para acontecer. Talvez seja só um treinamento, esse negócio de quarentena mundial. E essa quarentena já passou de 14, já vai chegar a um mês, e nós estamos vendo que o terror ainda está pelas ruas. Pessoas estão morrendo, dezenas de milhares de pessoas já morreram ao redor do planeta, e nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Talvez uma crise pode vir agora mundial, porque os governos estão usando todo o seu dinheiro para tentar conter essa pandemia. Coisas drásticas podem acontecer, porque uma vez os governos falindo, falem também as empresas, e isso gera o quê? Isso gera pobreza, e pobreza gera guerra. Há um dos cavaleiros do Apocalipse que traz a morte consigo. Ele traz a morte, olha só, a peste, a morte e as guerras, e também a fome. Olha só que terrível. O cavaleiro da morte traz a peste, que são doenças, enfermidades. Depois traz a fome. Depois traz a guerra. Olha que sequência lógica. A peste, quando dura muito tempo, semelhante a que nós vemos aí no início do século passado, nós sabemos que houve a gripe espanhola, que morreu de 50 a 100 milhões, ninguém sabe exatamente quantas pessoas, mas foi uma soma quilométrica gigantesca de pessoas. Nós podemos estar aí no início de algo semelhante, nós não sabemos. E a peste gera o quê? A fome depois, por causa da crise. E crise, aonde a fome gera o quê? Guerra, porque as pessoas começam a se matar para roubar o que as outras têm, pelo desespero da comida. Então saibam, meus amados, que nós podemos estar sendo treinados para os últimos dias. Por que eu estou falando isso? Porque nem mesmo a grande tribulação tem poder para roubar a alegria da esperança que nós temos no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é a nossa certeza. A nossa fé está em Cristo Jesus. E não há por que temermos os dias maus. Que eu e você saibamos que o refúgio que é o Senhor é real, como está no Salmo 91, a partir do versículo 1. Eu gostaria muito que você meditasse nesse salmo durante esta semana. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o nosso local de repouso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É estarmos refugiados debaixo das asas do Deus Altíssimo. Então há sim
motivos para celebrarmos. A Páscoa é para nós um memorial de celebração, de alegria, por causa da certeza da esperança da vida eterna, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. E um último ponto aqui, poderíamos colocar como sexto ponto, é que Jesus, ele acaba estabelecendo uma outra Páscoa, uma nova Páscoa. Porque a Páscoa antiga, original, ela tem esses elementos que nós lemos hoje aqui. Um cordeiro que era sacrificado, a lembrança, as festas que deveriam surgir a partir daí, o memorial que deveria ser passado de forma hereditária pelas celebrações de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente, falando para eles o significado da Páscoa. Mas aí chega Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, e nos mostra agora uma renovação da Páscoa. Porque se o Antigo Testamento, se a Páscoa aconteceu dentro do contexto da época de Moisés, então aquela Páscoa é uma sombra de uma realidade, de uma Páscoa maior que viria, mais clara e perfeita do que a Páscoa dos judeus. Seria a Páscoa de Cristo. E na Páscoa de Cristo, a celebração, sabe qual é? A ceia. A ceia é um momento solene, santo. É um momento de contrição, de reflexão. É um momento de alimento para as nossas almas, para a nossa fé. É um momento que nós lembramos e recordamos o que Jesus fez por cada um de nós, dando ali a sua vida, o seu corpo e o seu sangue. E todos os significados que permeiam essa realidade. Então a nova Páscoa é a passagem do quê? Da morte para a vida. Jesus disse que quem estivesse nele passaria da morte para a vida. Na Páscoa, Jesus, ali na celebração, nós sabemos que ele comeu pães asmos junto com os discípulos. E então ele toma o cálice, pão, e ele explica sobre todos esses simbolismos. Eu queria que vocês abrissem Lucas 22. Evangelho de Lucas. Capítulo 22, Lucas 22. Amém? Encontraram? Versículo 15 em diante. Lucas 22, 15 em diante diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Só de pensar é emocionante, né? Não tem como não se emocionar pensando nisso. Nós ainda sentaremos numa mesa e o Senhor Jesus vai estar sentado na mesa, meu irmão. É algo maravilhoso demais. Nós vamos sentar numa mesa gloriosa e o Cordeiro de Deus vai estar ali naquela mesa. Nós vamos poder vê-lo numa nitidez como os olhos da águia. Não importa se tiver centenas de quilômetros dessa mesa. Nós o contemplaremos como um olho, uma visão de uma águia. E tomando o cálice, versículo 17, e havendo dado graças disso, e disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui. Veja,
Jesus estava participando da ceia, mas aí ele vem e mostra para eles que ele era o próprio cordeiro, a própria ceia que os discípulos deveriam participar dali para frente. Em outro relato, Jesus diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. A minha carne verdadeiramente é vida, é comida. Então comei da minha carne e bebei do meu sangue. Muitos discípulos, não entendendo o que Jesus estava dizendo, o abandonaram. E ele explicou para eles: eu não estou me referindo ao meu corpo, porque esta carne aqui para nada presta, ele disse. Mas as palavras que eu vos digo são espírito e verdade. Ele estava falando sobre espírito e vida. A palavra que Jesus estava querendo declarar é que o corpo dele, místico, espiritual, faria parte do alimento da igreja. E quando a igreja participa da ceia, ela está participando da verdadeira Páscoa para ela, porque ela está comendo, obviamente, de forma simbólica, o corpo e bebendo o sangue de Jesus Cristo. Então veja, a nossa Páscoa é uma nova Páscoa. Essa Páscoa nós participamos todos os meses, tem pessoas que participam todas as semanas, ou de 3 em 3 meses, ou uma vez por ano. Mas a Páscoa para nós é Cristo. O pão nós sabemos que é somente um simbolismo para nos arremeter, para nos trazer à memória o que Cristo fez, como seu corpo foi moído pelos nossos pecados. Quando nós moemos com os nossos dentes o pão, nós devemos lembrar o quanto ele gemeu, sofreu e sangrou por cada um de nós, desde o momento em que começou o seu flagelo até o momento da sua morte na cruz. Quando nós tomamos o cálice, o suco da uva, não fermentado, tá? Porque a Páscoa era proibido qualquer tipo de fermento, então o vinho que Jesus bebeu na Páscoa era o suco puro da vide, por isso que a tradução é literal, o suco da vide, o fruto da vide. Simboliza o que? Até mesmo com a sua cor carmesim, o sangue humano. Então, quando nós tomamos o sangue, nós estamos tomando o sangue da nova aliança, do novo pacto, o sangue da purificação dos nossos pecados. Mas nós temos que lembrar do sangue de Jesus que desceu, que escorreu por aquela cruz. E por fim, o corpo de Jesus, quando nós comemos do seu corpo, quando nós comemos da sua carne e bebemos do seu sangue, nós nos tornamos o próprio corpo de Cristo. Então, quando nós participamos da Páscoa, nós devemos lembrar de que nós somos o corpo de Cristo neste mundo. Um corpo vivo, que anuncia e que prega o evangelho da verdade por onde quer que vá. Então eu vejo, nesse último ponto, que em Jesus ocorre uma nova Páscoa, chamada a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. E para concluir, eu quero que os irmãos abram em 1 Pedro. Capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Esse texto encerra com chave de ouro a nossa Páscoa. Embora na Páscoa nós lembremos do que Cristo fez por cada um de nós, dando a sua vida,
Deus Pai ressuscitou o seu Filho no terceiro dia. Num domingo como esse, pela madrugada, uma luz hiperirradiante, mais forte do que o sol, emanou de dentro daquele jazigo, daquele sepulcro frio. E aquela pedra fria e gelada, a morte terrível de trevas, não pôde resistir ao Filho de Deus. Veja, Jesus venceu tudo, até a morte. Não há mais nada que ele tenha de vencer. Não há mais nada que seja mais forte do que Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. No terceiro dia ele apareceu ressuscitado para os apóstolos e no decorrer de 40 dias para mais de 500 irmãos, segundo os relatos bíblicos. Prova inconteste de que relatos históricos e a verdade da ressurreição de Jesus, porque são muitos os testemunhos de famílias inteiras que entregaram suas vidas por amor a Cristo porque o viram ressuscitado e não temeram nem a morte. E até hoje pessoas ao redor do mundo se rendem a este amor. Recebem essa marca do sangue nos umbrais de sua alma, nas portas de seus corações. Recebem a salvação, nascem de novo, são libertos do Egito ou deste mundo, do pecado, e passam a ter o selo da promessa de Deus, que é o selo da vida eterna. E tem suas vidas resguardadas e tem seus nomes escritos no livro da vida. E na hora em que partirem deste mundo, estarão nos braços de Deus, nos braços do Pai. Isto é Páscoa. Páscoa é Cristo, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E breve voltará. Quando todas estas coisas que nós citamos hoje aqui começarem a acontecer no final dos tempos, essa grande tribulação, que os nossos olhos estejam voltados todos os dias, a todo instante para o céu. E é literal que estou falando, tá? Fiquem com os olhos levantados para cima, porque aí sim, a qualquer instante, a trombeta soará e o Senhor será visto por todos os olhos que estiverem vivos. E então todo olho verá. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos na vinda do Senhor serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e para sempre com o Senhor eles estarão. Isso é Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Por isso eu quero ler agora, após a mensagem, amém? Nós concluímos aqui, nós vamos agora para a parte da ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram em 1 Coríntios capítulo 11, conforme os mandamentos apostólicos, como está em Atos 2, nós nos sujeitamos e obedecemos os mandamentos dos apóstolos. As doutrinas, melhor dizendo, dos apóstolos. Glorificado seja o nome de Jesus. Diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, quando participarmos da ceia, recebemos a incumbência de pregar o evangelho do Senhor ressuscitado, que morreu e ressuscitou, até que ele retorne.
Amém? Nesse momento eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe os elementos aqui que estão na mesa e na mesa dos irmãos. Estou muito feliz. Estou vendo aqui, olha, vários irmãos que postaram aqui também as suas fotos com as mesas prontas e tudo mais. Seja na humildade ou com requinte, o que importa, meus amados, é o intuito no nosso coração. Amém? Querido Pai, abençoa este pão e o suco da vide, para que esses elementos venham a ter força em nossa vida, força em nossa alma e espírito, por meio da reflexão e da fé. Ao atentarmos para o passado, vendo o que Jesus fez por nós e crendo definitivamente, olhando para o futuro, sabendo que breve ele voltará. Abençoa o pão e o suco da uva, Senhor, porque neste momento nós queremos participar de ambos, no nome do Senhor Jesus. Se algumas de vocês quiserem servir, podem nos servir, amém? Fique à vontade, pode ser você, Nath. Nos sirva nesse momento, eu vou estar fazendo um louvor, amém? Eu hoje cearei com Jesus e com Ele eu sempre viverei. Comerei do seu pão e do vinho beberei. Eu hoje com Jesus eu cearei. Eu hoje cearei com Jesus e com Ele eu sempre viverei. Comerei do seu pão e do vinho beberei. Eu hoje com Jesus eu cearei. E o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ou, em outras palavras, lembrando do que eu fiz por vocês. Esse é o teu corpo, Senhor, que nós participamos agora no nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Obrigado pela tua bondade e pelo teu amor por cada um de nós. Jamais um homem, como qualquer um de nós, daria o seu próprio filho aos pecadores. Nem mesmo o amor de Abraão, quando esteve disposto a sacrificar Isaque, faria isso, acredito eu. Porque Abraão levantou o cutelo para sacrificar seu filho para o Senhor e não para os pecadores. Mas o Senhor sacrificou o seu filho por nós pecadores, para que pudéssemos ser libertos e vivêssemos então uma nova vida em santidade. Aleluia. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos participar todos nós então do suco da Virgem. Obrigado pelo teu sangue, Senhor. Há poder
no sangue de Jesus, sangue carmesim. Vai lá. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluias. Sangue liberta, sangue purificador. Há poder no sangue do meu Senhor. Sangue carmesim. Sangue carmesim derramado por mim. Há poder no sangue de Jesus. Sangue que liberta, sangue que liberta, sangue purificador. Há poder no sangue do meu Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Sangue que liberta, sangue purificador. Há poder no sangue do meu Senhor. Sangue carmesim derramado por mim. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Oh, aleluia! Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sacrifício de Jesus, há poder na presença da sua palavra em nós, seu Espírito que habita em nós. Sejais revestidos de autoridade, de poder, precisamos ter a presença do Espírito Santo em nós. Ó Senhor, nos dá o Espírito Santo, nos dá uma porção maior, nos transborda, nos faz transbordar do Teu Espírito, onde quer que alguém esteja acompanhando este culto, meu Pai, que Teu Espírito Santo se derrame. O Senhor prometeu que nos últimos dias, escravos e escravas, servos e livres, homens e mulheres, todos igualmente receberiam, Senhor, do Teu Espírito. E toda a carne receberia do Teu Espírito, ficaria cheia do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, cumpre a Tua promessa. Nós te pedimos no Teu santo e glorioso nome. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Eu creio. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus.
Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que algum dos irmãos aqui quiser fazer essa oração de encerramento, fiquem à vontade no nome de Jesus. Podem fazer. Orem alto, amém? Obrigada, Pai querido. Obrigada pelo teu poder em nossas vidas, ó Pai. Esse poder, Senhor Jesus, que nos fortalece todos os dias, Pai, para continuar seguindo rumo, Senhor Jesus, aquilo que nos foi proposto, ó Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, que nós possamos permanecer, ó Deus, firmes em Ti, independente das circunstâncias, meu Pai, independente, Senhor, das tribulações, que essa esperança maravilhosa que o Senhor nos deu, ó Pai, permaneça em nossas vidas, e com isso, ó Deus, nós ficaremos fortes, ó Pai, para enfrentar tudo que for, ó Deus, que vier em nossas vidas, e vamos, ó Deus, continuar, Senhor Jesus, até o fim, até aquele grande e glorioso dia, onde nós, ó Pai, junto contigo, ó Pai, te vendo face a face, Senhor, experimentaremos, ó Deus, dessa ceia maravilhosa que o Senhor nos prometeu, Aleluia. Senhor, junto contigo, Senhor. É verdade. Esse é o nosso maior desejo, meu Pai. Essa, Senhor Jesus, a nossa esperança, ó É Pai, verdade, Senhor. que nos faz, Senhor Jesus, regozijar, ó Pai, em Tua presença, Senhor Jesus, independente, ó Pai, das circunstâncias. Obrigada, Senhor, que o Teu poder, Senhor, seja, meu Pai, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que junto conosco, ó Deus, participou, Senhor, deste banquete maravilhoso, meu Pai, que o Senhor nos concedeu esta noite, Senhor. Dessa Tua palavra poderosa, que nos traz vida, que nos traz, ó Deus, Glórias a Deus. vida, Senhor, e vida, Pai, em abundância. Aleluia, Obrigada, é Senhor Jesus, pela Tua presença, Pai querido. Glória a Seja, continua, Senhor, com os nossos irmãos, meu Pai. Sim, Em Senhor. nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. Yes. Amém. Amém. Amados, fiquem na paz, que a graça de nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos que participaram. Nós chegamos aqui ao final de mais uma transmissão e, na permissão de Deus, terça-feira estaremos aqui com um culto de oração e de intercessão, se Deus assim permitir.